Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise. Este encontro é baseado no caderno de estudos de número 11, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. É isso aí, olha, o tema de hoje é simplesmente fundamental. A gente vai desvendar as regras que dizem se um negócio jurídico é válido, se ele é nulo, ou se mesmo sendo perfeito, ele simplesmente não produz efeito nenhum. É o coração do direito civil e a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. E vale reforçar, toda a nossa conversa de hoje tem como base esse material fantástico. O conteúdo que o professor Lessa prepara é um verdadeiro guia, super direto ao ponto para quem quer entender a matéria de um jeito profundo e, o mais importante, estratégico. Com certeza. Não é só ficar na teoria, né? É um verdadeiro mapa para entender como os temas caem nos concursos mais disputados do país. É sobre estudar com inteligência. Bom, para organizar o nosso bate-papo, a gente preparou um roteiro bem lógico. Primeiro vamos entender a intenção por trás de um negócio jurídico, o que as partes queriam de verdade. Depois a gente mergulha nos defeitos, aqueles que são fatais sem conserto e os que dá para corrigir. Na sequência, vamos analisar os casos curiosos de negócios que são válidos, mas ineficazes. E claro, a gente fecha com aquela síntese estratégica pronta para a prova. Certo, então vamos começar pelo começo, literalmente. Como é que a lei faz para descobrir o que as partes realmente queriam dizer quando fecharam um negócio? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se entender como se interpreta um negócio, todo o resto do castelo de cartas desmorona. É a fundação de tudo. E a gente chega no ponto central, que é exatamente este. A lei se apega ao que está escrito letra por letra ou ela tenta ir além e buscar o real significado do acordo? Pois é. Será que o juiz age como um robô lendo o texto friamente? Ou ele tem que investigar o verdadeiro espírito da negociação? O nosso Código Civil, felizmente, dá uma resposta bem inteligente para isso. E a resposta é um sistema misto, um equilíbrio muito bem pensado. De um lado, o artigo 112 diz que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ou seja, a intenção real importa mais. Só que aí, para isso não virar uma bagunça onde cada um alega uma intenção secreta, vem o artigo 113 e coloca um freio. Ele basicamente diz, ok, vamos buscar intenção, mas sempre interpretando conforme a boa-fé e os usos do lugar. É como dizer que o contrato não existe numa bolha, ele precisa fazer sentido no mundo real. E isso ficou ainda mais claro com a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe ferramentas bem práticas para essa interpretação. Por exemplo, o comportamento das partes depois de fechar o negócio. Isso diz muito sobre o que elas realmente combinaram. Exatamente. E tem outra regra de ouro, a interpretação contra proferentem. O nome é chique, mas a ideia é simples. Se uma cláusula ficou ambígua, a interpretação vai ser desfavorável a quem a escreveu. Além disso, o negócio tem que ter uma lógica econômica e respeitar as práticas daquele mercado. São critérios objetivos para a gente encontrar a tal da vontade real. Bom, agora que a gente já sabe como se interpreta um negócio, vamos mudar de cenário. Vamos entrar no território dos negócios que, para o direito, já nascem mortos. É a sanção mais grave de todas, a nulidade absoluta. É um conceito bem forte, né? Mas é totalmente necessário para proteger os pilares do nosso sistema jurídico. A nulidade não é um defeitinho qualquer, não. É uma ofensa direta à ordem pública, aos valores mais essenciais da sociedade. É o sistema dizendo, isso aqui não pode, de jeito nenhum. E por isso a consequência é tão radical. O negócio é tratado como se nunca, jamais tivesse existido. Ele não produz efeito nenhum, desde o início. É o que a gente chama de natimorto jurídico. Ele nunca chegou a ter vida. E as causas já mostram o nível da gravidade. Por exemplo, um negócio com objeto ilícito, como a venda de drogas, ou que diz respeito a uma forma que a lei exige como essencial, tipo vender um imóvel de valor alto sem escritura pública. E aqui a atenção máxima ao pisca-alerta ligado para a simulação. Como o professor Lessa sempre reforça, esse é um dos temas preferidos das bancas. É quando as partes fingem fazer um negócio para esconder o verdadeiro, ou para não fazer negócio nenhum, só para enganar a lei ou terceiros. O Código de 2002 foi claro, simulação gera nulidade absoluta, e ponto final. Mas, felizmente, nem todo defeito num negócio jurídico é essa sentença de morte, certo? Existem falhas que o sistema permite que sejam consertadas. Exato. Agora a gente sai, digamos, da UTI do direito civil e vai para a enfermaria, onde tem tratamento e chance de cura. Vamos falar da anulabilidade. Aqui a lógica é outra. A lei não está preocupada com a sociedade como um todo, mas sim em proteger um interesse particular. Imagina alguém que foi forçado a assinar um contrato sob ameaça. O interesse protegido é o dessa pessoa, e é por isso que o negócio anulável nasce válido e já começa a produzir efeitos. Ele tem ali uma doença, um vício, mas essa doença só vai levar à morte do negócio se a parte prejudicada for à justiça pedir anulação.
Se ela não fizer nada, o negócio pode até se convalidar. E essa tabela deixa as diferenças bem claras. Nulidade defende o interesse público, é insanável, ou seja, não tem conserto, não tem prazo para ser declarada e o juiz pode reconhecê-la de ofício, sem ninguém pedir. Já a anulabilidade é sobre o interesse privado. Ela pode ser curada se as partes quiserem, tem um prazo decadencial para ser alegada, em geral de 4 anos, e fundamental, depende da provocação da parte interessada. Entender essa tabela é simplesmente dominar o tema das invalidades. E essa ideia de poder consertar o negócio nos leva a um princípio muito importante do direito civil moderno, né? Exatamente. O princípio da conservação dos negócios jurídicos. A lei, sempre que possível, tenta salvar a vontade das partes. Um negócio que seria nulo por um problema de forma, por exemplo, pode ser convertido em outro negócio válido. Ou, se só uma cláusula é inválida, a gente arranca ela fora e salva o resto do contrato. O foco é preservar o que foi negociado. Com isso, a gente sobe para o terceiro e último degrau da famosa escada pontiana. Já passamos pela existência e pela validade. Agora, vamos falar da eficácia. E é aqui que o direito civil fica muito interessante, porque o negócio pode ser juridicamente perfeito, super válido, e mesmo assim, não servir para nada no mundo real. Soa até como um paradoxo, né? Como assim algo é válido, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo é inútil? É porque a eficácia lida com os fatores, muitas vezes externos ao negócio em si, que precisam acontecer para que ele possa produzir seus efeitos práticos no mundo. O exemplo clássico ajuda a entender isso perfeitamente. Alguém compra um imóvel, vai no cartório, assina a escritura pública, tudo certinho. Entre o comprador e o vendedor, o negócio é válido, perfeito. Só que, se o comprador não pegar essa escritura e levar para registrar na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, para o resto do mundo, o vendedor continua sendo dono. Ou seja, a venda é válida entre as partes, mas ela é ineficaz perante terceiros. Quem não registra não é dono, simples assim. E agora, chegamos num ponto que o professor Lessa sempre bate na tecla, uma das pegadinhas mais clássicas da FGV e de outras bancas, a tal da fraude contra credores. É aquele caso do devedor que, sabendo que está devendo, começa a vender todos os seus bens para não ter como pagar a dívida. A pergunta que derruba candidato é: esse ato de venda do devedor é anulável ou ele é ineficaz? E a resposta para essa pergunta é o que separa quem está preparado de verdade. Se a gente olhar a letra fria do Código Civil, lá no artigo 171, ele classifica fraude contra credores como um caso de anulação. Só que, e aqui está o pulo do gato, a doutrina mais moderna e a jurisprudência, que é o que os concursos de ponta cobram, entendem o caso como ineficácia relativa. O que isso significa? Que a venda entre o devedor e o terceiro é válida, mas para o credor que foi prejudicado, é como se essa venda não existisse. O credor pode simplesmente ignorar a venda e penhorar aquele bem. É uma solução muito mais inteligente e prática. Ufa, passamos por todos os planos. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a revisão final. São aqueles pontos que têm que estar na ponta da língua no dia da prova. Exato. É a hora de organizar todas as ideias e gravar de vez os conceitos-chave. Foco total aqui. Vamos lá, revisão relâmpago. Primeiro, a intenção real das partes vale mais que as palavras escritas no contrato. Segundo, na dúvida sobre uma cláusula, a interpretação é sempre contra a parte que a redigiu. Terceiro, nulidade absoluta. É o defeito mais grave. Não tem conserto e não prescreve jamais. Quarto, anulabilidade. É um defeito mais leve, protege interesse privado, pode ser corrigido e tem prazo para ser reclamado. Quinto, lembre-se que o negócio pode estar perfeito no papel, mas não ter força nenhuma no mundo real se faltar um ato extra como o registro do imóvel. E o sexto para gabaritar, a visão moderna, que é a que vale para a prova, é que a fraude contra credores gera ineficácia relativa e não anulação. Grave isso a fogo. E para a gente terminar, fica essa reflexão muito poderosa do professor Marcelo Lessa. No fim do dia, todas essas regras, todos esses conceitos servem a um propósito maior: garantir que a justiça consiga proteger o que as pessoas, agindo de boa fé, realmente queriam fazer. Perfeito. E com isso, a gente encerra. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!